Seguimos com a programação do Dia Mundial do Transtorno Bipolar. Agora, bloco 2, que dia 30 de março, o dia que nasceu o pintor Vicente Van Gogh, que foi diagnosticado depois da sua morte como portador de transtorno bipolar. Essa data é a data que o mundo comemora, não comemora, na verdade, o mundo lembra o transtorno bipolar. Para quem chegou agora, nós somos o GRUDA, Programa de Transtornos Afetivos do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E fazemos esse evento em apoio com a ABRATA, que é a Associação Brasileira de Amigos Familiares e Portadores de Transtornos Afetivos. Eu sou Cíntia Boscovitch, sou psicóloga e faço parte do GRUDA. E nesse bloco nós vamos falar de tratamento. Estou aqui novamente com a professora doutora Doris Rupfeld Moreno, médica psiquiatra e pesquisadora do GRUDA. Aqui ao meu lado, a professora doutora Adriana Munhoz Carneiro, psicóloga e também pesquisadora do GRUDA, e o doutor Carlos Henrique Rodrigues dos Santos, médico psiquiatra e pesquisador do GRUDA. Então, nós vamos falar sobre tratamento. E aqui, por isso que eu estou com uma psicóloga para falar de tratamento psicológico e 2 médicos para falar sobre tratamento com as medicações voltadas para o transtorno bipolar. Então, eu vou perguntar para a doutora Doris um assunto que é bastante importante, porque as pessoas sempre acabam ficando muito na dúvida, né, sobre quais são os tipos de medicações que são utilizadas para o tratamento do transtorno bipolar. Doutora Doris, você pode contar um pouquinho disso, né, para a gente começar a desenrolar o assunto? Eu acho muito importante, antes da gente falar de medicações propriamente ditas, da importância do tratamento, né? O transtorno bipolar é uma doença que traz sérias consequências na vida da pessoa. Então, por exemplo, o problema psiquiátrico mais associado a absenteísmo, então faltas ao trabalho, leva a altas taxas de separação. Então, muitos pacientes têm vários casamentos ou várias separações, dificuldades no relacionamento com os filhos, dificuldades no relacionamento da família, ocasionados e como consequência da própria doença, problemas que eles carregam, seja de financeiros, sejam sociais ou mesmo associados a incapacidade de gerenciar a vida profissional ao longo do tempo. Então, as consequências, elas são 360 graus na vida da pessoa. E o tratamento, para uma doença complexa como o transtorno bipolar, necessariamente tem que ser complexo. Não é um tratamento simples e ele leva tempo. Não existe uma fórmula mágica, a pessoa não vai responder, não vai melhorar de um dia para outro. Isto não é uma infecção, é uma doença crônica que, em geral, começa já na infância e adolescência e traz consequências ao longo dos anos. Então, para começo de conversa, precisa ter paciência se quiser melhorar. E tem que ter paciência e procurar um médico certo que lhe dê o diagnóstico correto. Não adianta querer procurar, o médico deu o diagnóstico de transtorno bipolar, não é, eu não aceito, já entrei no Google, meu problema é TDAH com depressão, meu problema é ansiedade, eu sou borderline, eu não tenho transtorno bipolar, e assim essas pessoas se encaixam nas estatísticas de procura de 3, 4 médicos, de 10 a 18 anos de doença, antes de receber o diagnóstico e aceitar o diagnóstico. E aí, sim, começar a vestir a camisa. E até lá já está bem grave, né? Porque Exato, já colecionou tempo, né? muitas consequências durante a vida, E né? a resposta ao tratamento com o estabilizador do humor é muito menor, né? Então, você precisa usar mais estabilizadores do humor pela cronicidade, pelo uso de antidepressivo por tanto tempo, né? Sim. Sim.
Exato. o que É mais fica- difícil para a gente daí estabilizar e tratar, né? Porque muitos usam muito antidepressivo, né? Sim, a maioria. Principalmente porque são diagnósticos. Eles se Vão autodiagnosticam procurar, né, o tratamento, ou né? recebem diagnóstico errado. É, Mas Exato. uma dificuldade no diagnóstico é fazer o diagnóstico transversal, né? As pessoas vão procurar o psiquiatra quando eles estão numa fase depressiva. exatamente. Se você não questiona a vida inteira dele Uhum. para saber se teve algum episódio de hipomania, mania ou estado misto, ele não vai te contar. Ele vai se queixar do que está Exatamente. incomodando Foi ele no isso que momento. nós falamos no bloco anterior. Exatamente. Então, para quem, né, só está assistindo esse bloco, busca o bloco 1, porque fala exatamente sobre Sobre o isso. diagnóstico e a dificuldade Essa dos... Diagnóstico mais... E é uma Sim, conexão transversal. mesmo, né? Porque imagine só, você demora 10 a 20 anos, né, para poder vir para o tratamento. A pessoa já passou por várias questões de funcionalidade, já passou por várias progressões da doença, várias medicações erradas, né? Até ela começar a tratar, não vai ser rápido, né? Já não é rápido normalmente, né? Então, até a gente conseguir fazer o paciente responder é ainda mais desafiador, né? E assim, falar de tratamento eu acho que é muito importante mesmo, né? Porque as pessoas têm dúvidas, né? Elas se questionam sobre qual que é o tempo de resposta, quando que elas vão responder, se é possível responder, se é possível ficar estável, né? Então eles perguntam, eu vou poder ter uma vida normal, né? Eu vou poder não me preocupar com isso e ter outras preocupações, né? Então eu acho que é importante, né, falar que existe tratamento e que apesar da dificuldade a gente consegue, né, manejar. Exato. Então, mas e o que é estabilizador de humor? Então, o tratamento de escolha, O tratamento- Calma que eu vou dando os cortes aqui. o tratamento de escolha para os pacientes com transtorno bipolar são os estabilizadores do humor, que a gente vai utilizar hoje dentro de uma terminologia mais ampla, abarcando o que a gente chama de estabilizadores do humor mesmo. O principal é o lítio, né? O lítio é um tratamento natural, é um mineral, aquele mineral que está na tabela periódica. Esse é o lítio, ele é o principal tratamento. Daí nós temos os anticonvulsivantes. Então, o que vai estar na bula? Vai estar na bula que é um remédio usado para controle de epilepsia. Sim, também. Mas, além disso, são remédios que foram estudados e aprovados para uso no transtorno bipolar. Então, nós temos o divalproato, carbamazepina, oxcarbazepina e a lamotrigina, certo? Só que a lamotrigina, ela tem ação preferencialmente antidepressiva. Nós não consideramos ela como efetivamente um estabilizador do humor. Ela precisa ser usada com cautela. E nós temos a grande classe, a mais moderna, a mais recente, que é dos antipsicóticos. Se são antipsicóticos, eles foram primeiramente estudados na esquizofrenia, em quadros psicóticos, e depois no transtorno bipolar. Então, nem todos os antipsicóticos são indicados para o transtorno bipolar, mas os que são indicados no transtorno bipolar, nós usamos como se fossem estabilizadores do humor. Eles são moléculas mais complexas e têm efeito, muitas vezes, nos dois polos simultaneamente, porque tem efeito antidepressivo e antimaníaco estabilizador. Então, nós temos um arsenal terapêutico muito bom hoje em dia, e os antidepressivos, contudo, são os mais utilizados pelos nossos pacientes, né? E todos, né, a maior parte já vem, né, Carlos? Com antidepressivo. Com antidepressivo e com histórico De longa data. de longa Muitos data. anos, né? E também tem o preconceito com relação ao antipsicótico, que as pessoas acham que antipsicótico é para psicose. Né? E, de fato, é. Sim, Mas não só. mas não só. Não só. Para também para estabilizar o humor. Então, pacientes que mesmo que não tenham tido episódios de psicose ou de mania, eles se beneficiam com o antipsicótico, né, Sim. para estabilizar o humor. E a maioria, né, não é. Não tem quadro de Psicótico, Psicótico. bipolar. Não, Psicótico. não. Não tem sintoma psicótico, né? Pode ter, né? Pode ter, mas a Mas é a maioria maioria raro, que a maioria toma não não. tem, né? não tem.
E também uma coisa interessante com relação à doença e tratamento, o bipolar tipo 1, que cursa com mania, quando ele abre num quadro de mania, às vezes é mais fácil de tratar ele do que um bipolar tipo 2, que tem vários episódios depressivos, porque você já diagnostica ele no início da doença Uhum. e você trata ele, às vezes, até com um estabilizador do humor apenas. O problema é a adesão ao tratamento. É. De Se- qual você está falando? Do tipo... do tipo 1, porque ele melhora do quadro de mania e, às vezes, ele não tem Abandona o tratamento. abandona o tratamento, Ah, tá. entende? Mas as manias, em geral, impactam muito a pessoa. Muitos pacientes têm trauma de Sim. entrar em mania de novo. Então, eles se cuidam mais do que as pessoas com transtorno bipolar de tipo 2, que daí podem não aceitar a indicação de um estabilizador do humor. Preferem ficar só nos antidepressivos mesmo, e aí não tem jeito. São depressões que vão ser resistentes, que não vão melhorar. E quanto mais tempo ficar, como você falou, quanto mais tempo de tratamento inadequado, mais anos para estabilizar. Porque só agrava a resposta ao tratamento. Sim. Né? Mas ainda falando desses grupos, né? Eu queria falar sobre o lítio. É muito comum a gente ver paciente com preconceito com lítio, Ah, sim. né? Verdade. Sim. É um tratamento muito forte. Não assim, a pessoa nem sente que toma. Ou vai dar muito efeito colateral. Mas tem gente não que tem, engorda. né? Primeiro que não engorda, e existe o mito de que ele engorda. É barato. Bom, bonito e relativamente. barato. Lindinho. Bom, bonito e barato. E a pessoa, ele não tem efeito sedativo, é um sal. A pessoa não sente que toma. Ele pode... E é muito importante isso, quando a gente dá o lítio, o médico sabe exatamente como usar. Então, precisa dosar no sangue para ver o nível certo. E se não tomar todos os dias aquela dose, ele perde o efeito. Exato. Não adianta, ele não dura mais do que um dia. E se não tomar todos os dias, perde o efeito, e aí não adianta achar que então eu tomo de novo 3 dias. Não tem efeito a medicação. O lítio é o tipo do remédio que você tem que tomar religiosamente todos os dias, da mesma maneira como os estabilizadores anticonvulsivantes. Aliás, todos os remédios. Um dia ou 2 que a pessoa não toma e leva uma semana tomando direitinho para atingir o mesmo nível no sangue que antes de ter esquecido. E as pessoas escolhem esquecer. Né? Porque se você achar importante, você toma a medicação todos os dias. Aí entramos no problema da adesão. Sim, que aí tem um pouco, né? É nosso Nossa departamento área aqui. né? Como é que se aborda isso? Então, mas eu só queria falar, né, que para a gente pensar em tratamento psicológico, né, e como psicólogas, a gente sabe que primeira linha é a psicoeducação, né? O quanto que a gente precisa fazer Sim. com que o paciente tenha essa adesão ao tratamento e entender um pouco disso. O que você pode falar, né, dos tratamentos psicológicos, Adriana? O tratamento psicológico na parte do transtorno bipolar, ele ainda requer muitos estudos, né? Eu acho que isso é uma coisa que pra gente que trabalha na área é óbvio, né? Você ter como primeira linha a psicoeducação e não ter mais nenhum outro tipo de tratamento é muito difícil, né? Até pelo universo que nós temos e a complexidade, né? Eu entendo que é importante, né, a psicoeducação e por isso que ela é de primeira linha, porque o paciente ele já está há 10 a 20 anos, né, com outro diagnóstico. Ele já tem um tratamento que não é o adequado, né? E a primeira coisa que ele vai fazer é tentar questionar sobre esse diagnóstico que ele recebeu, né? Ele tentar identificar os sintomas e nisso a psicoeducação ela ajuda muito, porque a gente consegue ensinar para o paciente o que é um estado depressivo, o que é um estado misto, o que é um estado de mania ou de hipomania, como que ele identifica ao longo da vida,
Sinais precoces, sinais né? precoces, né? Como é De que ele... recaída. Exato, né? Como é que ele vai arrumar a rotina, como é que ele vai arrumar o Identificar sono, gatilhos. os gatilhos, né? E fatores protetivos também, Sim. né? Porque tem Sim. coisas que eles também podem fazer que ajudam. Então, a psicoeducação, ela é extremamente complexa e completa, né? E para os pacientes, quando eles chegam, isso é ótimo e é uma abordagem de primeira linha, mas de fato, para aqueles que já estão com a gente há muito tempo, né? Que já aderiram, né? A gente tem os tratamentos que já ficam em segunda linha, Sim. né? Que é a TCC, por exemplo, ou outras partes que não são muito trabalhadas aqui ainda ou validadas, que é, por exemplo, a terapia focada na família, né? E só em Que segunda são muito linha, né? importantes, né? Exato, né? Então eu vejo que assim, em geral, assim, falta muito estudo, muita pesquisa, né? Enfim. Mas uma coisa que na prática a gente faz quando encaminha o paciente é de preferência para profissionais que entendam, né, da Tem que ter doença, porque isso expertise é da muito doença. importante. Sim, É, sim. porque se não conhece, se o profissional não conhece a doença, ele não consegue exatamente fazer isso, de entender Exatamente. os gatilhos, proteger o paciente, ensiná-lo a ter todos os E cuidados, aí né? que corre o risco de se fazer interpretações, né? Então, eu tô assim, eu tô irritado. Não, então porque fulano te irritou, ou porque Exatamente. você está passando por um período de um estresse muito grande, então provavelmente, né? Estou citando exemplos Sim, aleatórios, mas é muito difícil, né? A gente escuta muito isso, de exatamente. ouvir de pacientes que vêm e que passaram por algumas terapias com pessoas que não entendiam da doença e assim, ele falava, mas eu não conseguia ser entendido, porque eu falava alguma coisa e agora faz sentido o que eu estou dizendo, né? Você já deve ter escutado muito Várias isso. vezes, né? A própria ruminação, né? O minhocando, né? Que a gente acaba vendo no paciente, né? Que é sintoma e às vezes é colocado como se fosse um problema que a pessoa tem que resolver, né? Sem um tratamento adequado também, né? Então, isso é muito difícil. Mas, assim, o lado bom do tratamento psicoterápico no transtorno bipolar é que, apesar de nós termos pouco arsenal, nós temos ótimos arsenais, né? Então, assim, a gente tem a psicoeducação, que é ótima, tem a terapia cognitivo-comportamental, que tem excelentes estratégias. Sim. A gente tem a terapia focada na família, que também é muito importante para a gente poder Muito. trabalhar. Tem a parte de ritmos biológicos, né? Então, que também é uma terapia focada, né, nos ritmos, que também é ótima, né? Que a gente consegue fazer o paciente entender, né? Porque a gente sabe, o transtorno bipolar, ele é um transtorno de ritmos biológicos, Sim. né? Então, a gente precisa fazer esse paciente entender o impacto desses comportamentos na vida dele, né? Então, a gente tem todo esse arsenal para poder ajudar o paciente no tratamento, mas esse paciente ele precisa também ser trabalhado muito com a resiliência e para ele conseguir diferenciar, né, o que ele pode fazer, o que é dele, né, e o que é do transtorno, porque por conta desses tratamentos, muitas vezes que não são muito bem direcionados, eles acabam se culpando e achando que é falta de vontade, que é porque eles não conseguem fazer as coisas, que eles estão daquele jeito, ou que eles não estão aplicando as técnicas de forma adequada, né? Quando na verdade aquilo é sintoma, né? Então é Não importante, consegue, né? É isso, tem que ter Não é? o tempo de encaminhar o paciente para terapia, né? Exatamente. Porque se você encaminhar o paciente quando ele está muito deprimido ou quando ele está muito acelerado, Não vai render. ou muito disfórico, ele não vai conseguir Não chega, não aproveitar. aproveita. Não. E aí você queimou um cartucho aí, Exato. porque ele vai falar que terapia não funciona. Exatamente, Eu Carlos. fiz, eu passei com um, não deu certo, passei com Foi outro, o não deu melhor lá, não deu nada para mim, né? É. Não respondi. Mas se você não encaminhar o paciente na hora que ele estiver com condições Eu concordo. de fazer terapia, Você sabe, isso eu falo muito para os estudantes, assim, que a gente tem, né, de psicologia, principalmente, né, que já são, né, os especializandos, assim, os supervisionandos, eu falo assim, gente, existe um ponto para você receber o paciente, né? Quando ele está grave, a gente tem que fazer direcionamentos para a família, de orientação para a família, né, como é que eles vão lidar com a crise. Se o paciente vem para o consultório, a gente olhando para o cérebro dele, o córtex pré-frontal e todas as outras áreas comprometidas. Então,
ele não vai ter condições de ficar 1 hora na nossa consulta, não vai ter concentração, vai ser muito difícil. Então, a gente também tem que aprender a dosar, né? Então, quebrar a sessão, fazer 2 de meia hora, por exemplo. Às vezes, para aquele paciente pode ser melhor, né? Colocar um outro tipo de tratamento auxiliar, né? Um acompanhante terapêutico. Então, todas essas são coisas muito importantes para a gente fazer, mas é isso, né? Não dá para colocar um paciente gravíssimo ou grave num tratamento É a básico diferença ali, né? de estar em crise ou fora da Exato. crise. Em crise não adianta, né? É. Aí é diminuir danos. Mas eu queria voltar, Cíntia, que em relação ao lítio, a gente esqueceu de falar dos efeitos colaterais, né? Do lítio? A gente Dos fala uma coisa e remédios. lembra da outra, né? Mas é assim mesmo, né? É E ótimo. precisava falar, né? Que além dele do lítio ter... É verdade, porque todo mundo pergunta. Porque dos efeitos Aham. colaterais é o que mais chama É, atenção. falar, não não é vou se tomar. é eficaz, né? Aham. É Ah, quais minha efeitos tireoide. colaterais? Porque engorda, porque acaba com a tireoide. Veja, o problema do lítio com a tireoide, a gente sabe que uma certa porcentagem de pacientes vai ter diminuição da função da tireoide. E eu sempre digo, a tireoide é o menor dos seus problemas. E provavelmente só acelerou um problema que você teria de qualquer jeito. Por quê? Porque problemas de tireoide são mais comuns no transtorno bipolar. Então, a gente vai ver mais história familiar de problemas associados à tireoide do que em pessoas que não têm transtorno bipolar. Essa eu não por sabia, exemplo. que interessante. Então, mas aí passa, você acha que a Bruninha levou ano passado, né? Que ela levou o estudo do lítio, né? Aí acaba sendo o que veio primeiro, né? Ovo a galinha, porque as pessoas acham que o Verdade. lítio causou o problema na Mas tireoide. ele pode realmente diminuir a função, só que aí a gente só faz reposição hormonal do hormônio de tireoide e continua dando lítio. E faz os controles, os exames anuais, ou a cada 6 meses, ou avalia o nível sanguíneo do lítio. E o médico sabe que exames ele tem que pedir regularmente. A mesma coisa vale para o ácido valproico. A dose, não necessariamente a dose no sangue corresponde à dose eficaz, mas a gente colhe para saber quanto que a gente né? pode ajustar e aumentar aquela medicação. Então, os anticonvulsivantes, eles são mais bem tolerados, não é, Carlos? Sim. Eles, em termos de efeitos colaterais. E também, para alguns casos, eles têm um efeito melhor do que o lítio, no sentido de alguns pacientes que têm sintomas mistos mais importantes, ou de um descontrole de impulso, de uma irritabilidade, ou que você busca uma melhora mais rápida de um quadro de mania, porque o lítio vai demorar um pouco mais. Daí muitas vezes a gente faz uma A combinação. gente combina com antipsicótico, né? Sim. Ou combina com lítio, né? O lítio com antipsicótico. Ou lítio com ácido valproico. Todos eles, na verdade, a gente faz combinações. Dificilmente alguém fica com um estabilizador do humor só. É muito raro. É isso que eu ia falar agora, né? Porque Sim. existe também um grande preconceito, uma grande dificuldade que a gente tem, né? E normalmente isso aparece para nós, né? Dos pacientes muito incomodados, com uma certa grande dificuldade em aceitar, né, os tratamentos por conta dessa polifarmácia. Sim. Fala, mas eu tô tomando muito remédio, né? Então começa a Não tô tão mal assim, desconfiar. né? Hã? Eu não tô tão mal assim, né? Então, poxa, mas eu tô tomando 3, 4, né, remédios. E aí começa a desconfiar do médico. Exatamente. E acha que tem algo errado. Então, eu queria que vocês, médicos, falassem sobre isso, né? E até da dosagem, né, Cíntia? Porque eles falam, eu tô tomando tanto, é muito, esse aqui é pouco. 900, né? Eu tô tomando 900 de quetiapina, né? Ou eu tô tomando 300, eu melhorei, né? Então... Mas tem um mito aí com relação também, igual você falou, da dosagem. Aspirina você usa 1000 miligramas a cada 4 horas. Então, você toma 4.000 miligramas. E quando você fala de lítio, por exemplo, às vezes você usa 1.200, o paciente acha que é uma dose muito alta. Mas não, cada medicação tem uma gramagem onde ela é eficaz ou não. Ou então o número de comprimidos. Então, às vezes, você pode dar 3 de 300, né? Então,
3 comprimidos. Não, eu tomo 10 comprimidos, mas é porque você não tem aquela dosagem. Sim, maior. é. Sim. E é muito importante quando o psiquiatra estrutura o tratamento, nós não temos bola de cristal, né? Existem, felizmente hoje em dia nós temos diretrizes de tratamento. Então nós temos diretrizes internacionais que norteiam em relação a quais os tratamentos indicados para cada situação, né? Só que são vários e cada pessoa Pois é. responde a um ou mais estabilizadores do humor numa determinada dose. E é por tentativa e erro, sim. E aí vai depender da tolerância. Se aquele medicamento, um medicamento que para você é maravilhoso, acertou chave e fechadura, para outro paciente pode não ser nada daquilo, né? E claro que a experiência ajuda na escolha dos tratamentos, mas a gente, quando um não funciona, troca por outro, ou faz combinações, porque o que a gente busca? Não é só uma melhora de meia boca, né? Com um pouquinho de dose, você pode melhorar 20%, 30%, mas não vai jamais melhorar 50%. O cobertor é curto. E um bom cobertor de tratamento medicamentoso, muitas vezes é feito, sim, de vários medicamentos simultaneamente, nas doses certas. Exatamente. Quando você está em crise, mais ainda. E depois, com o passar do tempo, eventualmente, os excessos ou a evolução, né? Primeiro você está num estado misto grave, numa depressão grave, então as doses são de um jeito, o tratamento é de um jeito, e depois, ao longo dos anos, e a cada ano que passa, vai mudando a medicação. Então, os pacientes têm que retornar, sim, não é, Carlos? E as diretrizes colocam isso, né? Os tratamentos da fase aguda da doença, da fase depressiva aguda, da fase maníaca aguda e de manutenção. Então, alguns medicamentos que são primeira linha para depressão ou para mania aguda não são primeira linha para manutenção. Então, você acaba ajustando as doses ou mudando alguma medicação na fase de manutenção. E aí, manutenção é o quê? Significa Quando o paciente estabilizou e você vai manter a medicação para a vida toda para que ele consiga manter estável, né? Sim. Agora, às vezes a gente usa vários medicamentos em doses mais baixas para ter um efeito de um medicamento em dose alta que o paciente não tolera. Por exemplo, às vezes o paciente não tolera uma dose adequada de valproato, uma dose alta, mas ele responde bem a de valproato. Então, às vezes, a gente diminui, usa a dose máxima que ele tolera e associa a outra medicação ou mais 2 medicações para que ele tenha o efeito. Sempre buscando ao máximo essa melhora de... Então, às vezes, você não tira uma medicação que funcionou bem para o paciente, mas que não deu 100% de melhora. Às vezes, você deixa a medicação que deu 70% de melhora e associa a outra para você conseguir mais 20% ou 30% de melhora. Sim, ou associa exato, uma terceira também. Isso para... Ao invés de Isso trocar, é importante e os você- psiquiatras saberem, né? Os pacientes se assustam com isso. Sim, daí, nossa, eu tô achando que, né? assim, né, até o que vocês estão falando aqui, para a psicoeducação mesmo, né, para quem está ouvindo, é rico, Importante, né, é muito importante, né, porque, nossa, quantas vezes a gente vê, né, os pacientes falando sobre o porquê e não entendem, né, todo esse raciocínio que vocês fazem com muito cuidado, né, então, acho que, E né, sabe, é muito... Quando o paciente... Existem algumas pessoas que precisam de antidepressivo, apesar de tudo. Antidepressivos são facas de 2 gumes. É uma questão de tempo para desestabilizarem a doença, mesmo quando estão com estabilizadores do humor. Então, pacientes que estão em uso, eu aconselho sempre, se você precisa de antidepressivo, e a gente tenta evitar ao máximo, porque tratamento aprovado
para depressão bipolar não é nenhum antidepressivo. Temos a Verdade. lurasidona, a lamotrigina, mas não existem, e nem a lamotrigina na fase aguda, né? Só a lurasidona. Então, os antidepressivos não têm nem aprovação para Sim. uso em depressão bipolar. E mesmo a lurasidona e a lamotrigina, na fase de manutenção, se for usar ela isoladamente, ela vai Desestabilizar. Porque ela tem mais ação Antidepressiva. antidepressiva do que Exatamente. estabilizadora. Não tem esse efeito estabilizador. E o paciente que tem que usar um antidepressivo, ele vai necessariamente precisar de ajuste de estabilizador do humor e de dose de antidepressivo. Às vezes você aumenta a dose, diminui a dose do antidepressivo e aumenta a dose de estabilizador do humor, Sim. porque ele vai oscilar. E isso requer consultas regulares, É. porque essa oscilação ela aparece de uma hora para outra e quem precisa estar a par são os terapeutas. Eles precisam saber um pouquinho disso e saber quando mexeu na medicação, porque, opa, olha, vamos porque, às tomar mais vezes, cuidado. Eles vêm, sei lá, mexão numa medicação. Aí eles já vêm com uma ansiedade porque não melhorou. Eu falei, mas, né? Aí a gente pergunta, em quanto tempo faz que mudou? Foi antes de ontem, por Não exemplo. vai adivinhar. Não, mas então você tem que esperar um pouco, a medicação precisa, né, acomodar para você ver o que vai acontecer. Só que eles entram, às vezes, nesse Exato, desespero. mas porque mais faz parte dos sintomas a aflição, o desespero, Sim. a pressa. É. E é muito sofrimento. Então, Sim. a gente entende isso. E a gente busca dar um tratamento que ajude a melhorar mais rápido. Mas existe um tempo para fazer efeito. E aí que a gente entra. Não é né? calmante. Não, tem é que calmante. tratar a doença, né? Não o sintoma, né? Porque senão fica ali correndo atrás do próprio rabo, né? Digamos assim, né? E quando eu disse de ajustar a medicação, porque ele vai oscilar, na verdade, o paciente vai pensar, então eu nunca vou ficar bem. Não, na verdade, isso aí é para pacientes mais graves que têm depressão e não respondem mesmo só com estabilizador do humor. Então tem que usar antidepressivo e o que a gente busca é uma oscilação numa amplitude bem menor. Então ele vai ficar um pouquinho mais triste, um pouquinho mais acelerado e a gente vai trabalhando com isso e ele vai ter uma vida normal. Mas porque a maior parte das pessoas com transtorno bipolar, bem da verdade, não está em tratamento e se vira e vai a duras penas empurrando com a barriga. Mas quando o paciente tem acesso a um tratamento adequado, é bem desse jeito, é com vários, muitas vezes, veja, existe uma diferença entre a pessoa que tem um transtorno bipolar mais leve ou mais grave. Né? Felizmente, os mais graves são mais raros e são os que precisam daí de muito mais, de uma complexidade de tratamento maior. Mas é principalmente dado pelo tempo de tratamento inadequado anterior. Exatamente. Né? Filhos de pacientes, por exemplo, que recebem tratamento mais rápido e precoce, têm um histórico e um prognóstico muito melhor. Isso é verdade. Muito melhor. Muito melhor. Então, o tratamento ele tem que começar o mais cedo possível. E aí, preconceitos têm que ir para as cucuias, porque é um problema médico. Mas aí entra o combate ao estigma. Sim. É um problema médico, biologicamente determinado, que precisa ser tratado de maneira incisiva o mais rápido possível, porque senão traz consequências no cérebro. Sim. Né? Progressivas. Quantas vezes a gente já escuta também, né, que é muito novo para começar a tratar, né? Vamos esperar, né? E na verdade é o contrário, né? Quanto mais cedo, melhor. Mas isso é importante, porque as pessoas acham, né, quando começam a perceber alguns sintomas, a Adriana me complementa aqui, que o problema é psicológico, porque o transtorno bipolar atinge muito as relações, né? A família, os pares, por conta do sintoma.
O que as pessoas não sabem é o quanto que é o que você disse, doutora Doris, que é um problema médico, porque a doença é de ordem médica, quem trata é o médico. O psicólogo, ele faz psicoeducação, ele acompanha. Ah, então o psicólogo não serve para nada, só vou gastar dinheiro à toa? Não, é uma questão de você você entender os sintomas, o que é dele, o que é da doença. O que você pode dizer também, Adri? Olha, eu vejo o nosso trabalho como um auxílio, né, ao tratamento medicamentoso. O tratamento do psicoterápico, ele vem junto ao tratamento farmacológico, né, diferente de outros, né, que as pessoas até podem, né, fazer só o tratamento, né, psicoterápico. Não, a terapia ela deve ser feita com um tratamento farmacológico e ela ajuda muito para a pessoa entender mais sobre a doença, aprender essas questões que nós estamos falando aqui, que tem a ver com psicoeducação. O paciente, às vezes, ele tem vergonha de levar para o médico, ou às vezes ele não percebe, né? E na terapia, a gente percebe quando o paciente está ativo, quando não está, a gente precisa mostrar para ele. A gente precisa auxiliar esse paciente também a criar estratégias. Muitas vezes eles não percebem, né? Ou às vezes é isso, tem um pequeno ajuste da dose, né? Como a doutora Doris falou, e aí eles acham que aquilo é o máximo que eles podem receber, assim, né? Como se não pudesse ficar melhor, né? Sim. Então, a gente também tá ali para guiar um pouco, né? Essa qualidade de vida, essa reestruturação. A rotina, né? A rotina, né? Então, são pequenas, grandes coisas, né? Que a gente vai Sim. trabalhando ali. E a gente precisa muito da orientação de vocês para os Faz pacientes, diferença. porque vocês são os que veem eles toda semana. Não sempre somos digo isso. nós. E eles É, mudam exato. muitas vezes Muito de uma rápido. semana para Sim. outra e nós ficamos sem saber e sem acertar o tratamento. E tem a outra coisa, né? É. O paciente que estabiliza com a medicação, ele fica bem, mas é um paciente crônico que ficou doente por muito tempo. Exato. Quem vai ensinar ele a viver sem a doença? Exatamente, né? Quem vai trabalhar isso? Não vai ser o medicamento. Como é que Isso é uma fica? questão super importante. Não vai é? ser Eu o não medicamento. sei. Não vai ser o né? medicamento que vai ensinar ele A gente viver passa sem doença. muito, O que né, eu Cíntia? faço agora sem a depressão, né? Que o paciente Não, fala. ou às vezes Agora ele eu tenho tem- tempo ao para fazer o que eu contrário, quero, ou, a às vezes, né? mania- ou às vezes ele tem um funcionamento que ele tipo, não marcava um encontro porque ele não sabia como estaria No dia seguinte. daqui uma semana. Então, É. eu jamais vou marcar nada, jamais vou comprar uma Exatamente. passagem para viajar para fora porque eu não sei como é que vai estar meu Sim. humor. E aí ele entender que agora não, agora é outra vida. Então, agora, E saber disso, né? Que Isso. o tratamento vale a pena. sim. Super, né? É que as pessoas não Vale a sabem. pena. É Só muito bom. que, só lembrando, o transtorno bipolar é uma doença crônica, não tem cura, né? Então, E Cíntia, precisa ter, mas tem estabilização. exato. É, lógico. A maior parte das doenças em medicina não tem cura, tem controle. Só as O infecções. transtorno bipolar tem controle e a gente Exatamente. busca o controle e que a pessoa melhore a cada ano que passe. Só que o tratamento é para sempre? No limite do conhecimento que nós temos hoje, se É pra não sempre. tem cura, tem controle, comece, tome a medicação hoje. Eu não sei, você não sabe, ninguém sabe se vai estar vivo no dia seguinte. Sim. E nós só vivemos o dia de hoje. Então, hoje, tome a medicação e tome direito, porque se você não tomar como o médico prescreveu, ele vai achar que aquela dose está errada, está sim. insuficiente e vai aumentar. É. Ou Então, vai se associar. você der uma enrolada no médico, é pura Pior. perda de tempo, porque nós construímos o tratamento a duras penas, confiando que, opa, agora é essa dose, nessa combinação, o que eu vou esperar? Se a pessoa não toma, fura completamente a minha programação de tratamento e, portanto, a sua melhora. E aí, às vezes, ela fica com medo, né? Porque você ajustou a medicação, fala assim, ela ajustou porque ela acha que eu tô tomando certo, né? E eu não tô, então eu vou tomar aquela então dose. é coragem né? E de fica. dizer, olha, não estou tomando. Sim. E às vezes não toma. Não vou tomar esse remédio porque engorda. É, exato, né? A gente incentiva muito, né, na Que terapia. aí entram os efeitos colaterais, Colaterais, que é o sim. que mais a gente... Mas uma coisa que eu falo sempre para os É bom pacientes falar. é
que a gente já está trabalhando junto pelo mesmo objetivo. Eu, o psicólogo e você. Os três têm que estar Afinados. afinados para É. melhora. A gente tem 1 minuto. Vamos falar. Ai, Só uma perguntinha que eu queria pedir para vocês falarem sobre o ECT. Ah, sim. Né? Em que momento, né? Em que casos é indicado? Fala um pouquinho, né? A Eletroconvulsoterapia. eletroconvulsoterapia, assim como a internação e a internação involuntária, são salvadores de vidas. O ECT é o tratamento mais eficaz de que nós dispomos na psiquiatria. Exato. E ele é importante na depressão, no estado misto e na mania. Principalmente quando o paciente não responde, ou em casos, por exemplo, de grávidas, que eventualmente, ou pacientes idosos, pacientes muito doentes que não toleram a medicação, o ECT é fundamental. E a internação voluntária e involuntária é muitas vezes fundamental para a pessoa não arruinar sua reputação e não perder a sua vida. Sim. Então, e a mensagem final é que tudo isso serve para que você adquira progressivamente mais qualidade de vida, viva cada vez melhor, mas tem que ter paciência. Muita. Né? Eu vou fazer só uma perguntinha para a Adriana, porque a gente meio que discutiu tudo junto. Como é que um paciente pode aderir ao tratamento, né, psicológico, né? Porque a forma mais simples, né? Porque tem preconceito. Eu não sou louca, né? Por que eu vou na terapia? As pessoas não falam isso? Tem. Eu vejo muito isso. Muita gente não querendo participar. Ainda existe esse preconceito. É difícil, né? Um fator único, mas assim, eu vejo que no transtorno bipolar, por exemplo, é exatamente para a gente poder auxiliar essa pessoa, né? Para entender melhor sobre o transtorno bipolar. E eu acho que à medida que a gente vai começando fazendo a psicoeducação, ela vai percebendo, né, os sintomas e quando você trabalha sobre os sintomas, ela consegue entender como ela vai falar com o médico, né? A importância de ela falar com o médico, entender a diferença de efeito colateral para sintoma, a questão de personalidade para sintoma. E tudo isso faz uma mudança absurda no tratamento, né, do paciente. Então, eu acho que eu falaria mais para isso mesmo, assim, né? No início, eu vejo que a terapia, ela tem esse divisor de águas, e depois tem tantos outros, né? Mas no transtorno bipolar, assim, uma coisa que eu vejo clara é que o tratamento melhora muito mais rápido, né? Porque a pessoa começa a ter uma consciência muito maior. Também. Exato. Tem uma coisa importante, Cíntia, que precisa ser dita, que é em relação à família. Muitas vezes é importante a família participar da consulta, porque ela traz perspectivas, importantes informações objetivas. Muitas vezes a pessoa fala o contrário do que na verdade está acontecendo. Isso é por conta da distorção da própria doença. Então, é verdade. E o acesso a essas informações, o terapeuta em geral não tem. Eu acho importante, de tempos em tempos, chamar o familiar até para alinhar o que efetivamente está acontecendo. Sim. Por conta disso, porque daí a pessoa não percebe e ela está enxergando a realidade completamente diferente. Basta lembrar que, em termos de irritabilidade, que é o maior ponto cego dos pacientes, muitas vezes, e em geral, eles que estão provocando. E eles acham que os outros provocam. Que é uma consequência, né? Então, e para o terapeuta, é você que me irrita. É você que me irrita, exatamente. E isso eles não trazem. Então, o psiquiatra, quando ele tem acesso ao familiar, e é muito importante o familiar trazer essas informações, e o paciente aceitar o auxílio do familiar na sua vida. Né? Muitas vezes em determinadas fases, até para dar a medicação, para ajudar na orientação. Então, o papel da família, no caso do transtorno bipolar, não pode ser esquecido jamais. E a família tem que ajudar, né? Porque o paciente, ele não é a doença, ele tem a doença. Exato. E às vezes a família, algumas vezes, fala, não, ele é bipolar. Ele é o bipolar. O eleito pela família. Ele é o eleito, porque ele é o doente.
ele é o problema, mas quando você vai ver, tem vários outros na família que também têm o mesmo problema. É que daí o paciente diz, mas então agora tudo é sintoma. Não. Os sintomas são A, B e C exatamente. Só que a família percebe os seus sintomas, percebe quando você está bem. Então, se a família alertar você de que, olha, está com sintomas de novo, está efetivamente. Quer você goste, quer não. Mas esta é a realidade. A questão daí é, com a terapia, de que maneira a família pode falar isso? Sim. De que maneira pode haver Sim, isso é muito importante. né, sem agressividade também? Que é outro benefício, com uma né? compreensão. E a terapia Sim. ajuda nisso também. Sim, né? com certeza. Gente, foi muito bom, né? Foi rápido. Passou rapidinho. Nunca passa, sempre passa do tempo. Mas obrigada, né? Acho que foi muito Obrigada. bom. Espero que todos tenham gostado. E agora vamos para o bloco 3.